Fala, YouTube! Tá querendo ver o Planeta dos Macacos novo, mas não viu os dois anteriores? Então fica aí que já já eu te faço um resumo da história até o momento. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, YouTube, então depois de uma curta viagem aí para Brasília, voltamos aqui ao nosso cenário original em Belo Horizonte. Finalmente, né, depois de me abandonar aqui. Abandonar lá que você é mentiroso, Antônio Roberto. Não te levei porque você tem medo de avião. Isso é verdade, mas por que você não levou o Peçanha? Porque o Peçanha, diferentemente de outros clones, se dispôs a me ajudar editando os vídeos, por isso que ele ficou aqui em Belo Horizonte. Bom, YouTube, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos sobre esse tema quase todo dia. Se você já é inscrito, não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. Bom, YouTube, então com a estreia aí de Planeta dos Macacos, A Guerra ou War for the Planet of the Apes, eu decidi fazer um resumo dos dois filmes anteriores que formam aí a trilogia de prelúdio ao Planeta dos Macacos original. Sim, você não precisa ter visto o original, já que esses três aí contam a história antes dos eventos aí desse filme icônico de 1968, esse clássico aí do sci-fi. Então, pela progressão da história, eu imagino que o original seria logo após esse Guerra do Planeta dos Macacos. Então, só sabendo a história dos dois anteriores, provavelmente você vai conseguir assistir esse novo filme. Mas vamos começar aqui do início com... Não, vamos começar do meio. Vamos começar aqui com o personagem do Will Rose, interpretado pelo James Franco no primeiro filme dos Planetas Macacos, que acaba desenvolvendo uma droga aí experimental, a ALZ-112, que é uma droga que ele está desenvolvendo para tentar curar o Alzheimer. E durante o processo de teste dessa droga em uma chimpanzé chamada Bright Eyes, o James Franco vai acompanhando a evolução aí da droga como um meio talvez de combater o Alzheimer e ainda ajudar na inteligência aí das pessoas. Mas quando a droga está sendo demonstrada por um grupo de executivos dentro da empresa, a Bright Eyes acaba fazendo uma revolta aí e acaba sendo morta aí pelo pessoal de segurança. Um incidente bem trágico e depois a gente descobre que na verdade ela estava apenas tentando defender o seu novo bebê. O James Franco então percebe que esse bebê chimpanzé herdou aí parte da inteligência da Bright Eyes e o leva para casa, chamando de Caesar. O tempo passa e o personagem do James Franco, Will Rhodes, está tratando o seu pai com sucesso da doença de Alzheimer aí, com essa droga experimental ALZ-112 e ao mesmo tempo está criando o Caesar como quase o seu filho. E após 3 anos ele decide levar o Caesar para um parque nacional, começa aí a propiciar uma interação maior entre o chimpanzézinho e o seu ambiente. O Will Rhodes fica impressionado com a progressão do chimpanzé do Caesar, realmente ele vê que está tendo características muito humanas aí de comportamento, tendo um comportamento muito mais evoluído talvez do que um chimpanzé tradicional, e ele continua com essa educação até que 5 anos aí depois, quando o Caesar já está na adolescência, ele começa a ter conflitos com o mundo ao seu redor, ele começa a ter conflitos internos, questionando o seu lugar como um animal de estimação aí, talvez, do James Franco, já que ele comunica assim, com o James Franco na linguagem dos sinais, quando ele vê um cachorrinho também andando com coleira. Ele também tem outras interações meio violentas com outros membros da comunidade, digamos assim. E juntado a esse fato, nós temos aí uma piora novamente no Alzheimer do pai do Will Rhodes, já que ele ficou resistente à droga ALZ-112. Então duas coisas aqui acontecem: o Will Rhodes desenvolve uma droga um pouquinho mais forte, a ALZ-113, que pode ser difundida pelo ar, e o Caesar é levado aí para um santuário de animais para que ele seja cuidado, já que ele não pode mais ficar dentro da casa do Will Rhodes. O pai do Will Rhodes recusa o tratamento da droga experimental novamente, decide já é a hora de partir e acaba morrendo ao mesmo tempo que o Caesar começa uma experiência não muito positiva dentro do santuário, em que ele é constantemente maltratado por todos e ele está tentando lutar pela dominância naquele espaço e tornar aí um macaco alfa. Ao mesmo tempo, a droga ALZ-113 é meio que apressada aí, já que a corporação encontra um grande potencial a ser explorado no fato de que ela pode melhorar a inteligência do ser humano, mas durante a administração dessa droga por um macaco Koba, humanos são expostos à droga ALZ-113 e apresentam efeitos colaterais gravíssimos, culminando inclusive na morte de um dos amigos do Will Rhodes, que acaba antes disso espirrando na cara de outra pessoa e em turno começando uma grande onda de infecção causada pela droga experimental ALZ-113. Porém, os macacos, os chimpanzés e demais aí símios
têm uma resistência muito maior do que a do ser humano e, ao invés de morrerem com a exposição, eles desenvolvem muito rapidamente uma super inteligência, chegando aí mais ou menos no nível do Caesar. Pois bem, então com a ajuda de alguns macacos e da sua inteligência, o Caesar consegue dominar ali o seu santuário e consegue também executar vingança contra o seu maltrator principal, que é interpretado pelo Draco Malfoy, e ele fala a primeira vez no filme com a palavra "No!". Então o Caesar aprendeu a falar. Então basicamente depois disso o Caesar foge do santuário, vai para casa do Rhodes, pega uma lata aí do vírus ou da droga ALZ-103 e libera para todos os macacos ali dentro da empresa e também lá no santuário, e cria meio que um exército de macacos inteligentes que tentam fugir de São Francisco. Para a mata, eles tentam ser bloqueados pela polícia, mas eles acabam conseguindo fugir das garras da humanidade, ao mesmo tempo que o vírus começa a se espalhar pelo mundo. Então o filme termina com o Caesar dizendo adeus ao seu pai adotivo aí, Will Rhodes, na mesma medida que ele retorna à natureza, dessa vez com um exército de macacos. No segundo filme, Planeta dos Macacos, o confronto, a gente começa a ver aí os efeitos do apocalipse aí, criados pelo ALZ-113, já que apenas a população humana que é imune ao vírus /droga, um número bem reduzido comparado com os 7 bilhões que tínhamos anteriormente. Na mesma medida, a civilização dos símios aí, primatas, tem desenvolvido-se bastante e já conta com números consideráveis aí ao entorno de São Francisco. Então os eventos desse filme começam mesmo com o encontro de humanos com macacos, um grupo de humanos liderados pelo Malcolm, que acaba entrando em contato com o grupo do Caesar, e depois de um tiro acidental ou não, meio que um tiro de desespero, do personagem chamado Carver e um macaco, começa um clima meio hostil ali entre os macacos e os humanos, de forma que o Koba, lembra do Koba que tinha sido lá experimentado também no filme anterior, ele convence o Caesar que eles deviam dar lá um ultimato para os seres humanos. Então o Caesar vai lá para uma comunidade que restou de humanos em São Francisco e fala assim: olha, a gente não quer brigar com vocês, mas a gente vai brigar com vocês se precisar, e a gente vai tacar o pau, porque assim, nós somos chimpanzés e orangotangos e gorilas super inteligentes, então não parece uma boa ideia brigar com a gente. Mas o Malcolm está decidido que ele precisa entrar em contato e restabelecer uma conexão com o Caesar e com seu povo, porque além da paz ele está buscando usar uma usina hidrelétrica que está no território dos macacos. Então alguns macacos ficam descontentes com isso, especialmente o Koba, e começa aí um racha, vamos dizer assim, na sociedade dos primatas. Bom, então basicamente o Malcolm e sua família começam a explorar aí a hidrelétrica após um acordo que eles fizeram com o Caesar, que eles dariam as armas dos humanos para os macacos e em troca eles poderiam explorar a hidrelétrica e tentar restabelecer a energia para o povoado lá de São Francisco, mas o Koba, que não gostou nadinha disso, acaba armando uma tremenda arapuca, utilizando o Carver como bode expiatório. Ele mata o Carver, tenta assassinar o Caesar e lidera os macacos para uma grande revolta lá contra os humanos. Mas o Caesar acaba não morrendo e sendo resgatado pelo pessoal da família do Malcolm, e ele tenta agora trazer de volta os macacos para a sanidade e tentar livrá-los da grande tirania aí do Koba. Mas aí já é um pouco tarde, os humanos já estão em pleno conflito com os macacos liderados pelo Koba. O Koba acaba aprisionando todo mundo que era a favor do Caesar, ou seja, além dos humanos, também os macacos que em tese ele está governando. E isso leva aí ao clímax do filme, quando o Caesar volta aí depois do seu resgate e luta com o Koba, com a ajuda de seu filho também, o Blue Eyes, e o Caesar acaba no final do filme derrotando o Koba. Então, claro, essa é uma versão ultra resumida dos fatos, mas o que você precisa saber realmente é isso, como é que o Caesar foi criado. É o primeiro filme, que eu acho que inclusive é o mais importante pro contexto. E no segundo filme, como a gente assistiu, chegou na guerra que nós vamos ter entre humanos e macacos, já que o Koba liderou aí um grande ataque, uma grande ofensiva aos humanos, sob um falso pretexto que eles teriam tentado assassinar o Caesar. Então é isso aí, YouTube. Se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal, dá um joinha, que ajuda bastante, que você traz séries, críticas e tudo mais, tem a ver com o mundo do cinema. Deixe comentários se você vai ver o novo Planeta dos Macacos, se você não vai ver, se você gostou do meu resumo, se você não gostou. Tudo é sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima.